Documentários. Inventores da psicanálise. Pierre Fédidat, 1934 a 2002. Escuta, dor, disponível da psicanálise. Pierre Fédidat, 1934 a 2002. Filósofo, psicólogo e psicanalista, Pierre Fédidat é considerado um dos mais importantes nomes da psicanálise francesa e com notável influência na psicanálise praticada no Brasil. Nasceu em Lyon, em 30 de outubro de 1934, de uma família de origem modesta. O pai judeu de origem argelina era marceneiro e a mãe tecia vestes sacerdotais. Em sua cidade natal, Fédidat fez parte de sua formação universitária. Foi estudante de Gilles Deleuze e Clermont-Ferrand e formou-se em fenomenologia. Defendeu sua tese de doutorado em letras e ciências humanas, orientando-se depois para a psicopatologia. A atividade clínica e as manifestações psicopatológicas marcaram profundamente o pensamento de Pierre Fédidat, com sólido fundamento na obra de Freud e para o qual contribuíram os estudos e a compreensão da técnica e da metapsicologia de Sandor Ferenczi, Melanie Klein, Wilfred Bion e Donald Winnicott. É relevante o trabalho desenvolvido por Fédidat na Universidade Francesa, onde instituiu o ensino profundo da psicanálise durante 40 anos. Membro da Association Psychanalytique de France, da qual foi presidente em 1988, e professor da Universidade de Paris 7, formou centenas de psicanalistas, dirigiu as teses de Maud Manoni, Patrick Guimard e Monique Davy-Menard. Foi co-diretor da coleção Forum Diderot das Presses Universitaires de France, PUF, sigla em francês, que de 1995 a 2002 publicou intervenções feitas por filósofos, cientistas, juristas e outros participantes durante colóquios organizados pela Paris 7, Denis Diderot e Associação Diderot, presidida pelo filósofo Dominique Lecourt. Sua morte súbita, causada por um acidente vascular cerebral aos 68 anos de idade, interrompe uma das mais profícuas contribuições nessa disciplina, tanto no campo teórico quanto no clínico. Em necrológio para o jornal Le Monde, de 6 de novembro de 2002, publicado por ocasião da morte de Fédidat, a psicanalista Elisabeth Roudinesco relembra que, percorrendo a trilha de Daniel Lagache, Didier Anzier e Jean Laplanche, Fédidat considerava que o ensino da disciplina freudiana não deveria ser uma exclusividade das associações psicanalíticas. Precisaria, sim, confrontar-se com outros domínios do saber. Sua posição o levou a inovar o ensino nos departamentos de psicologia clínica após tornar-se professor da Universidade de Paris 7, em 1979. Ali, estabeleceu um verdadeiro diálogo, de um lado com os freudianos de obediência lacaniana e de outro com os outros universitários, permitindo assim que a universidade se tornasse um lugar de confrontação entre as diversas correntes freudianas e entre elas e as outras disciplinas. Sobre a inserção da psicanálise na universidade, Fédidat afirma em entrevista a Alain Braconnier, publicada originalmente em Le Carnet Psy, em fevereiro de 1999, que a presença na universidade permitiu um reforço no desenvolvimento da psicanálise e está entrando para a história do movimento psicanalítico. No entanto, continua ele, é preciso atentar naquilo
que de um modo ou de outro busca progressivamente tirar a psicanálise da universidade. A pergunta que se faz é a seguinte: a psicanálise continuará a ter o lugar que tem na universidade? Fedida é autor de vasta obra escrita, em que mescla estudos sobre literatura, arte e outros temas. Seu trabalho é internacionalmente reconhecido. Uma das questões clínicas que ganharam maior destaque na obra do filósofo e psicanalista é a contratransferência, a respeito da qual escreveu vários trabalhos. Na descrição de Roudinesco, em Crise et Contre-Transfert, PUF, 1992, Fedida analisou a origem da contratransferência na perspectiva de abrir a psicanálise para outros campos de investigação. Continuou sua reflexão em O Sítio do Estrangeiro, PUF 1995 e Escuta 1996, em que trata da posição do analista capaz de circunscrever uma ausência que favorece o avanço positivo do tratamento. A psicanalista cita ainda o último livro de Fedida, Les Bienfaits de la Dépression, Odile Jacob, 2001, e Escuta, 2002, no qual o autor elucida o sintoma da depressão para deduzir que este impede o sujeito de entrar na melancolia, o que traz um benefício que os adeptos do tratamento químico se enganam ao querer extirpar, conforme artigo publicado no jornal Le Monde, de 9 de fevereiro de 2001. Meu nome é Ellen Kupferas, eu moro em Paris há 18 anos, sou paulista, e em 2002 eu queria seguir um trabalho de análise aqui, e a minha madrinha, que é brasileira e trabalha nessa área, me indicou o Pierre Fedida, me explicando que ele não recebia mais pacientes, mas que ele poderia me encaminhar para alguém. Então eu fui recebida por ele no escritório dele no 6º arrondissement em Paris, perto do Hotel Lutécia, e na verdade ele me aceitou como paciente. Foi uma experiência que infelizmente durou em torno de 4 meses, porque um dia eu cheguei na minha consulta e tinha uma placa super maladroite, super difícil para um paciente, uma placa na entrada do prédio dizendo que ele havia falecido. Então, para mim, foi muito ruim, foi um choque, assim, muito estranho, perder o psicanalista no começo de um trabalho. E eu vou falar um pouco da minha experiência. Bom, primeiro, uma lembrança poética da história é que o Hotel Lutécia, que era lá perto, eu sempre parava lá para ficar bonita para a sessão. Então, tinha essa transferência. E eu acho que era a casa dele, né? O consultório dele era na casa dele, como muitos consultórios aqui na França, e eu, na sala de espera, eu sempre ouvia ele, ou reservando, era sempre no fim do dia, e eu ouvia ele, ou reservando um restaurante, ou pedindo alguma comida. Eu acho que ele era alguém gourmet. Então eu tinha essa coisa de transferência meio Woody Allenesca com ele. E uma coisa que ele falou para mim, que me marcou para sempre, é que eu fiz várias descobertas, o começo de trabalho foi bom e eu acho que eu tive uma compreensão pessoal do mundo e minha específica, que o que eu vivia era meu, e eu aceitei também
com esse pequeno trabalho que a gente conseguiu fazer, que o passado não se reproduziria mais e que o futuro não podia consertar o passado na vida. Eu tentei viver mais em paz no presente, é um trabalho cotidiano, isso que eu comecei nesse trabalho de análise. E eu nunca mais tentei retomar o trabalho. Também tinha uma grande questão para mim, que era fazer um trabalho em francês, que não é minha língua maternal. É uma língua que eu falo muito bem, mas que não é minha língua maternal. E depois eu tentei retomar um trabalho com um psicanalista brasileiro e nunca mais eu consegui. Talvez agora eu já pudesse. E com o Dr. Fedidá eu consegui... Ele me definiu, eu consegui me definir como uma pessoa mystique poética. Eu uso, ficou bom para mim essa definição. E só para completar, o dia que ele morreu e eu fui na consulta e vi essa placa super bruta lá na entrada, eu tive uma coisa que eu tenho poucas vezes na minha vida, quando eu fico muito nervosa, eu fiquei sem bússola, eu perdi minha norte, literalmente, e eu tive uma desorientação espaço-temporal durante um espaço longo de algumas horas, e eu saí pela rua errando, era inverno, e eu saí pela rua errando, sem saber muito para onde ir, o que fazer da minha maquiagem do Lutécia e da minha sessão que eu não tive, e foi muito duro. Olá, meu nome é Mário Eduardo Costa Pereira. Eu sou psicanalista, psiquiatra, professor titular de psicopatologia clínica pela Universidade de Aix-Marseille, na França, e sou professor livre-docente no Departamento de Psiquiatria da Unicamp, onde eu dirijo o LAPSUS, Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade. Eu sou também o diretor do Núcleo de São Paulo, do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise. O meu contato com a obra e com a pessoa de Pierre Fedidá se deu nos anos 80, no momento que eu me transferia de Porto Alegre para Campinas. Eu havia terminado a minha faculdade de medicina em Porto Alegre e vim para a Unicamp iniciar a residência médica em psiquiatria. E logo no início dessa residência, duas professoras, a professora Raquel Fávero e a professora Sônia Rezende, que também eram psicanalistas, haviam convidado Pierre Fedidá para uma conferência no Departamento de Psiquiatria. E no período de preparativo da vinda de Fedidá para a Unicamp, elas organizaram uma série de debates em torno de alguns dos textos de Fedidá, como grupos de leitura, enfim. E entre os textos que nós discutimos, havia um que me marcou profundamente, em que Fedidá pegava um aspecto muito importante do seu pensamento, que era uma releitura do campo da psicopatologia, a partir da questão do patos humano na sua singularidade. Isso tinha um caráter completamente inovador, em particular para mim, que vinha de uma formação médica e estava iniciando uma formação psiquiátrica. No campo médico, no campo psiquiátrico, quando se utiliza o termo psicopatologia, o que vem intuitivamente à mente de cada um é a disciplina que trata das doenças mentais, seja do ponto de vista da semiologia das doenças mentais, de uma descrição dos quadros clínicos, ou das hipóteses sobre a etiologia, sobre o funcionamento interno desses transtornos da mente. Ora, Fedidá, baseado na leitura de alguns outros autores que depois a gente pode conversar, ele propõe uma releitura da psicopatologia, do campo do psicopatológico, a partir de uma concepção do patos enquanto sofrimento subjetivo singular, enquanto a questão do padecimento, enquanto a questão
das formas particulares de viver a paixão, de viver o pathos na sua extensão de fato humana a mais radical possível. E com essa releitura, o Friedrich nos permitia conceber, tanto do ponto de vista teórico quanto clínico, certos problemas fundamentais para todos os que trabalham no campo das patologias, enfim, dos transtornos mentais. Porque ele permitia uma disjunção da ideia de patologia em relação à ideia de doença no sentido médico. Ele mostrava bem que o padecer humano não necessitava necessariamente da âncora no nosus, da nosologia, da ruptura com uma suposta ordem natural, fisiológica, de funcionamento orgânico, corporal ou psicológico. Nesse sentido, nós poderíamos conceber que cada um poderia ter a sua maneira muito singular de viver a sua existência de uma maneira em que os impasses de poder experimentar um certo grau de realização na existência seria vivido como de maneira apática. Se a gente pega, por exemplo, algo que é muito contemporâneo, por exemplo, a clínica com sujeitos trans. Nessas situações, uma pessoa pode muito bem dizer ou chegar para um atendimento clínico se queixando: o meu corpo, do ponto de vista fisiológico, funciona perfeitamente bem. E é esse o meu problema, porque ele funciona bem, só que eu não me reconheço nele. E eu gostaria de solicitar, nesse impasse que eu vivo, de estar prisioneiro de um corpo no qual eu não me reconheço, gostaria de solicitar a medicina, a tecnologia, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise que me ajude a conceber uma outra maneira de existir, que implica inclusive transformações no meu corpo, em relação às quais eu vou me sentir muito mais sendo eu, ainda que não tenha nada a ver com a fisiologia, porque as transformações que eu gostaria que o meu corpo tivesse, não tem nada a ver com o projeto natural. Pelo contrário, subverte completamente esse funcionamento fisiológico que até então funcionava muito bem para mim. Eu sofro de existir num corpo que é muito bom do ponto de vista do seu funcionamento natural, mas eu não me reconheço nele. E o tratamento que eu viso implica, entre outras coisas, a transformação técnica desse corpo, para que passe a funcionar de uma maneira que tenha mais a ver comigo, mas que não tem necessariamente nada a ver com um suposto projeto natural do bom funcionamento dos corpos. Ora, esse exemplo, que virou uma espécie de situação relativamente corriqueira na nossa clínica cotidiana, mostra bem essa disjunção entre o padecimento, a patologia e uma noção de doença, e também separa completamente a direção do tratamento de um resgate de uma disfunção fisiológica para a execução de um projeto biologicamente natural ou psicologicamente normal ou ideal. Ao contrário, a clínica passa a ser concebida como um espaço de acolhimento de um impasse do sujeito na sua maneira de existir, e que o uso da própria biologia e da técnica tem a ver de como colocar essa técnica, essa biologia à disposição e ao serviço, não de uma generalização de um funcionamento ideal ou natural, mas que permita conceber esse sujeito na sua singularidade, inscrito num certo momento do laço social. Ou seja, ela visa ajudar o sujeito na sua realização enquanto sujeito no interior do seu tecido de laço social, com todas as vicissitudes que isso possa implicar.
que a realização humana é sempre uma realização de uma incompletude, de possibilidades que tem a ver com as possibilidades, os limites do sujeito humano, um sujeito marcado pela linguagem, e que a gente pode conceber, então, a patologia ou a psicopatologia em termos de um padecer propriamente subjetivo, humano, singular e inscrito no campo da linguagem, inscrito no campo dos corpos humanos com o erotismo e com a sexualidade humana, ou seja, plástica e aberta a reorganizações. Bom, eu era um jovem psiquiatra, né, um jovem psiquiatra em formação, e aquilo realmente teve um impacto muito grande. E nesse primeiro momento da minha formação, especificamente psiquiátrica, nós estávamos trabalhando na Unicamp com algo que era uma novidade nos anos 80, no campo da psiquiatria, que era o transtorno de pânico, que foi muito marcante, porque ele funcionava como uma espécie de paradigma da nascente nova psiquiatria biológica, que tentava definir suas categorias nosográficas em termos propriamente biológicos e conceber projetos de tratamento no controle dessas manifestações que se resumiriam a disfunções da biologia do corpo. À medida que, e de fato, né, quando a gente utilizava as medicações apropriadas, a gente via naquele momento transformações muito impressionantes, né? Sujeitos que tinham crise de pânico há décadas, alguns completamente prisioneiros, né, de fobias, de agorafobias, de não conseguiam ficar sozinhos em casa, não conseguiam sair para a rua, ou com muitos sintomas hipocondríacos, porque tinham medo de ter uma nova crise, de ser pegos de surpresa, de morrerem durante uma crise, embora já tivessem tido várias, já tinham a experiência perturbadora da crise de ansiedade no pânico, mas que isso não trazia nenhuma aprendizagem para eles, né? Porque eles continuam temendo a morte súbita, o enlouquecimento, a perda do controle, a qualquer momento. A gente fazia o diagnóstico segundo os critérios psiquiátricos novos e utilizava as medicações apropriadas, a gente via uma transformação clínica radical. O controle das crises, muitas vezes o sujeito conseguia superar as fobias, a agorafobia, a depressão, e aquilo era um grande impacto para nós, jovens psiquiatras, porque a gente via um grande poder na medicina e no medicamento, né, nessa nova maneira de conceber, nos anos 80, os transtornos mentais. Ou seja, começava naquela época uma recrudescência de uma concepção de que o transtorno mental deveria ser identificado com critérios muito estritos, né, de diagnóstico, que fossem compartilhados e compartilháveis por uma comunidade, de modo a estabelecer um alvo clínico, um target clínico, e com intervenções de natureza biológica ou diretamente no comportamento, nós teríamos o máximo de eficácia na transformação desses alvos mórbidos, né? No sentido de alívio de sintomas, readaptação social, retomada de um funcionamento social mais conveniente para o sujeito. Enfim. Então, essa era a mentalidade que começava a ser hegemônica, não só no campo da psiquiatria, mas no campo psi em geral. Contudo, à medida que a gente ia avançando na nossa experiência clínica, nós íamos vendo que as coisas não eram bem assim. E que muitos pacientes que melhoravam, né, com o controle medicamentoso dos sintomas ou da síndrome, não conseguiam sair, ter uma existência minimamente que ele se sentisse bem ou realizado naquela existência.
A gente havia produzido neuróticos sem os sintomas exuberantes da crise de pânico. E aí o pensamento de Felicidade foi muito útil para poder situar e conceber esse tipo de problema. Nós tínhamos, então, uma situação concreta, por exemplo, no pânico, em que o sujeito tinha uma grande eficácia do ponto de vista do target, né, do alvo sintomatológico, da síndrome identificada, mas que mesmo o controle disso que era identificado, a patologia do sujeito, conduzia a uma condição que, do ponto de vista da existência dele, era um impasse, era uma não realização. Ou seja, isso nos obrigava a pensar que o campo da patologia era muito mais amplo do que o campo da desordem, da disfunção, do mal-estar, da readaptação social ou desadaptação social. O tratamento não podia ser concebido unicamente como formas competentes, práticas, de controlar síndromes e sintomas. Porque, nesses casos, controlava o sintoma, controlava o mal-estar, havia uma readaptação social, mas o impasse continuava lá. Ou seja, com o pensamento de Felicidade, se abria a possibilidade de nós pensarmos o campo de todas as disciplinas organizadas em torno da psicopatologia, e não apenas a psicanálise, colocando como centro do problema o da singularidade do padecimento e das paixões humanas, em que a doença poderia ter também incidência. A doença pode desencadear situações patológicas, embora a doença em si seja apenas o campo da nosologia, da alteração em relação a uma certa funcionalidade orgânica. Então, eu experimentei assim, a originalidade, a importância do pensamento de Felicidade logo no início do meu percurso. Então, foi por isso que eu assisti às conferências de Felicidade no Brasil, e logo em seguida eu terminei meu mestrado com uma abordagem psicanalítica do transtorno de pânico, e escrevo um projeto de doutorado, envio para Paris 7, onde Felicidade era professor, pedindo para ele me aceitar como orientando na minha tese de doutorado sobre o problema da psicopatologia dos ataques de pânico, a partir dessa noção freudiana de desamparo, que ele responde rapidamente, com muito entusiasmo, e eu, em 1989, então, inicio o meu doutorado em Paris 7, sob a orientação de Felicidade, e com uma bolsa que me permitiu ficar 4 anos lá, trabalhando especificamente essa questão, e sob a orientação de Felicidade. Felicidade, ele tinha uma formação filosófica, mas também acompanhou durante vários anos a formação em medicina, e no campo dessa interface psicologia-psiquiatria, ele ia regularmente à Suíça, ao sanatório de Bellevue, que era dirigido, o famoso sanatório de Bellevue, onde a família de Binswanger, de Ludwig Binswanger, que havia sido discípulo de Freud de primeira hora, ele vai junto com Jung, logo que Bleuler, junto com Jung, descobre a interpretação dos sonhos, são os primeiros a se servirem dessa leitura psicanalítica do campo do psicopatológico no interior da psiquiatria, né? Então eles fazem uma renovação do campo da psicopatologia com essa descoberta de Freud, e Binswanger participa da visita, essa primeira visita, esse primeiro contato em Viena, desses emissários de Bleuler, né? Jung e Binswanger. Então Binswanger
era ao mesmo tempo psiquiatra, de formação filosófica, um freudiano de primeiro momento, e que depois descobre a outra grande referência no pensamento de Friedrich, que é a fenomenologia, por um lado, Russell, e também a filosofia de Martin Heidegger. Bom, então, o Friedrich tem uma obra muito vasta, né, que interpela vários campos da psicanálise. Por exemplo, ele trabalha a questão do corpo, ele trabalha a questão da depressão, da depressividade, ele trabalha o problema da perversão, mas talvez a linha fundamental, a questão mais importante que ele desenvolve é numa releitura da psicopatologia e aquilo que ele chama de psicopatologia fundamental, que é o campo através do qual eu me liguei à obra dele, né? E talvez eu conheça mais e também eu tenho melhor posição para falar. Quando eu chego em Paris 7, né, em 89, logo em seguida tem um momento de uma crise no interior do laboratório era um centro de pesquisas em psicanálise e psicopatologia. Naquele momento era dirigido por Jean Laplanche, que entra no período em que ele vai se aposentar. Ele trabalha, por exemplo, com a questão do corpo, com a questão da transferência, o problema da depressão, da depressividade, da perversão, mas certamente o campo mais relevante, o de maior impacto da sua obra é a sua proposição de uma releitura da psicopatologia com o termo que ele introduz de psicopatologia fundamental, e que teve uma importância muito grande nessa redefinição do campo do pathos humano e das suas incidências teóricas e clínicas. O termo psicopatologia fundamental sempre foi um grande tema de debate em si mesmo, né? Qual era a proposição de Friedrich em relação à psicopatologia fundamental? Ele se expressa, em primeiro lugar, a psicopatologia fundamental em oposição, ou em contraste, ou em diálogo com a psicopatologia geral do Jaspers, e que é um texto de referência para toda a psicopatologia no campo psiquiátrico. Então isso é muito importante que a gente tenha em mente, que o contraponto que Friedrich faz com a psicopatologia fundamental é, em primeiro lugar, com a psicopatologia geral, em diversos aspectos, não apenas pelo fato de que essa psicopatologia jasperiana tem uma referência fenomenológica, ou seja, vai se interessar pelos fenômenos propriamente vividos e conscientes no campo psíquico, mas principalmente pelo fato de que a psicopatologia geral de Jaspers visava, através da adaptação do método fenomenológico que ele propõe para o campo psiquiátrico, a descrição de estados generalizáveis de experiências vividas na especificidade do campo da patologia mental. Por exemplo, com o seu método fenomenológico, ele visava algo da vida subjetiva. Por exemplo, o que é uma experiência de depressão? O que é uma experiência de uma síndrome de Cotard, no qual o sujeito vive seu corpo como já morto e em decomposição? O que vive, o que experimenta conscientemente um sujeito que sente o seu pensamento influenciado por forças que controlam o seu funcionamento a partir de fora? Qual é a vivência numa entrada num processo de humor delirante, num quadro psicótico? Ou seja, apesar de ele falar de experiências subjetivas, ele visava a descrição da generalidade dessa experiência. Qual é o geral
da experiência da depressão, do humor delirante, da angústia. Ora, FEDIDA, com a psicopatologia fundamental, os dois pontos mais importantes é que ele não visa a generalidade da experiência, mas a singularidade de cada uma delas. O que é a patologia do ponto de vista daquele sujeito. Em segundo lugar, o fundamental remete à sua leitura que ele vai ter da obra de Heidegger. O que constitui o chão, o que constitui o fundo, o fundamento de uma investigação de um logos para o pathos. Essa era a grande preocupação de FEDIDA. E definir isso em termos propriamente de uma existência humana singular. Isso interessa porque ele visa também conceber a psicopatologia a partir dessa preocupação, dessa ocupação com esse impasse de existir que vai se expressar no pathos de cada um, mas a partir de diferentes perspectivas de abordagem. Ele vai dizer que a psicopatologia, no fundo, ela se encontra numa encruzilhada, num carrefour, como ele dizia, em que o objeto psicopatológico ele seria recortado por perspectivas que tomam o sofrimento humano, o padecimento humano, a partir de intuições semelhantes, mas definem formalmente o objeto de maneiras diferentes, e que uma das dimensões fundamentais da sua psicopatologia fundamental é de colocar os termos de um debate dessas diferentes perspectivas, mas que pudessem, pelo desafio que cada posição fazia na posição da outra leitura do psicopatológico, obrigava, então, uma radicalização e um aprofundamento do rigor interno de cada disciplina. Então, era também a psicopatologia fundamental um esforço de rigor no interior de cada perspectiva, de cada leitura do psicopatológico, pela exposição, pela tensão com as outras perspectivas e com as outras visões. Então, veja que essa dupla tendência, o que é o fundamento enquanto essa condição humana de padecer, e a partir desse fundamento, como se poderia fazer dialogar diferentes posições de leitura do pathos humano. Então esse foi um grande esforço de FEDIDA. Ele vai conseguir criar esse laboratório de psicopatologia fundamental na Universidade de Paris 7. Depois ele vai criar o que ele chama do Centro do Estudo do Vivo, que eram basicamente organizado em termos de fóruns temáticos, que depois davam origem à publicação de livros, em que ele convidava grandes especialistas de diferentes áreas das teorias relativas à vida, do corpo, da sexualidade e dos seus impasses, ou seja, que pathos que impasses nesses campos, e que desafios teóricos, clínicos e discursivos, para se dar conta dessas grandes dimensões do vivo e de seus impasses. Eu termino minha tese em 95, defendo minha tese em 95. Ao voltar para o Brasil, FEDIDA, eu pergunto para o FEDIDA como é que eu poderia continuar trabalhando no campo da psicopatologia, no campo da psicopatologia fundamental no Brasil. Ele me coloca em contato com o Manuel Berlink, que na PUC estava fazendo os primeiros encontros, e os primeiros congressos de psicopatologia fundamental. E nós começamos a trabalhar juntos, criamos a Revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental, cujo primeiro número sai em 1998,
na capa do primeiro número, diz lá que é uma produção do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC de São Paulo e do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da Unicamp, e é assim durante vários primeiros anos que se apresenta a revista, né? E no ano 2000, ou seja, 2 anos depois, a gente faz o 5º Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental, o primeiro que sai de fora da PUC de São Paulo, e que realmente é um passo importante no debate assim, do campo da psicopatologia e da psicopatologia fundamental, que a gente organiza a partir da Unicamp, né, com especialistas de várias áreas, da psicanálise, da psiquiatria, da filosofia, da literatura, para o debate em torno da questão do que é o pathos humano. A partir daí, bom, enfim, se constitui a rede de psicopatologia fundamental, depois a associação de psicopatologia fundamental, e FEDIDA, ele faz ele colabora de maneira muito direta, né, no desenvolvimento desse campo aqui no Brasil. Ele, no ano 2000, quando organiza o congresso na Unicamp, ele fica muito doente, então ele não pode vir pessoalmente, mas eu solicitei para ele que mandasse uma comunicação. Ele manda uma comunicação que é lida na abertura do congresso, né, em que ele tenta definir um pouco a história e o campo do que ele chama de psicopatologia fundamental. E a partir daí, para mim, que está no interior do campo da psiquiatria, né, eu venho tentando desenvolver, a partir dessa releitura do campo da psicopatologia proposta por FEDIDA, uma releitura também das práticas psiquiátricas a partir de uma nova concepção do pathos e do padecimento humano. O termo de psicopatologia fundamental é problemático desde o início mesmo do próprio FEDIDA, né? Em um certo momento ele diz que aquilo tem a ver com, né, um certo momento histórico do pensamento da universidade francesa, mas o que interessa é que FEDIDA é um herdeiro de uma tradição de releitura do psicopatológico, que não é ele quem funda, mas ele consegue reunir interlocutores muito importantes. Eu vou trazer alguns deles. Eu já havia falado de Binswanger, que vai tentar reler a psicopatologia a partir desse encontro da obra de Freud com a fenomenologia. Um outro autor fundamental para FEDIDA vai ser o médico alemão Victor von Weizsäcker, que foi importantíssimo, porque é o primeiro a propor que toda psicopatologia deve começar com a interrogação: o que é o homem? E que a psicopatologia é um campo que supõe um sujeito, e que a psicopatologia então deveria interrogar qual é o sujeito do pathos para poder fundamentar, ou seja, dar um fundamento próprio ao campo da patologia. Então ele não falava sequer de uma psicopatologia, que num certo sentido seria uma importação de um dualismo cartesiano, mas simplesmente o que é patológico. E a grande obra da vida de von Weizsäcker, ele escreve um pouco antes de morrer, que se chama A Patosofia, que é uma tentativa de teorização da especificidade do pathos humano e do lugar do sujeito no interior do pathos humano. Ele já havia feito um primeiro esboço disso na sua obra que se chamava O Círculo da Forma, que foi descoberta por Michel Foucault, e Foucault traduz esse primeiro livro de von Weizsäcker um pouco antes de publicar a sua tese sobre a história da loucura. É interessante porque Foucault trabalha com esses dois autores que foram importantes para FEDIDA e para o campo da patologia, da psicopatologia. Por um lado, ele vai fazer o seu famoso comentário, né? Foucault faz seu famoso comentário sobre Binswanger, né? Sobre o escrito de Binswanger sobre os sonhos, a relação entre a linguagem e os sonhos.
e Foucault traduz todo o Círculo da Forma, publica em francês e pede a Henriet, o grande psiquiatra francês, para fazer o prefácio, que é realmente um texto de grande importância para que se pense o campo, a especificidade do campo da patologia, da psicopatologia e das suas incidências no pensamento psiquiátrico. Do ponto de vista pessoal, Freire era um homem de grande erudição, de grande brilhantismo. Suas conferências eram sempre, você poderia escutar as coisas mais inusitadas, você jamais escutaria um lugar comum. Ele tinha essa preocupação de que o pensamento fosse algo de vivo e que desinstalasse as ideias preconcebidas e que fosse um relançamento, sempre em busca de uma radicalidade da relação do pensamento com a linguagem. Isso sempre foi muito vivo, muito importante, muito decisivo no pensamento de Freire. Não é um autor de uma leitura fácil, mas é um autor de uma leitura extremamente inspiradora e que nos obriga a mudar os nossos lugares, né? Um homem extremamente inteligente, carismático, que tinha, digamos, mais do que a preocupação de deixar uma obra em termos de um enredo estável, mas uma preocupação de um estilo de interrogar um objeto, de uma radical posição ética, de jamais aderir às formas cristalizadas do pensamento e de como se pode fazer com que o pensamento busque a cada vez mais radicalizar o seu esforço de tradução de um fundamento que, em última instância, nunca é totalmente traduzível em palavras. Isso é muito importante para mim e vários outros brasileiros que depois estudaram com Freire, que fizeram tese com Freire. Ele nunca se preocupou em ter discípulos no sentido de uma fidelidade ao pensamento, mas ele tinha uma grande exigência no sentido da formação mesmo do psicanalista e também do pesquisador, que ele pudesse assumir um pensamento próprio que se sustentasse de maneiras muito fortes e muito radicais. Então, nesse sentido, que me parece que ele tinha como visão muito mais de uma ética do pensar e de conceber a psicanálise, a psicopatologia, a clínica, como, digamos, o grande orientador do seu trabalho. Ele tinha uma capacidade também de colocar em debate interlocutores com posições muito diversas, não é? Então, ele se opunha a qualquer tipo de... Apesar de propor uma psicopatologia fundamental, ele se opunha a qualquer tipo de fundamentalismo, ou de maniqueísmo, ou de enfim, de preconceitos intelectuais, ou de qualquer forma de preconceito. Foi um pesquisador que também tinha clara dimensão da importância e da incidência política da psicanálise e da necessidade da psicanálise estar presente nos grandes debates do seu tempo. Nos debates no campo com a ciência, com a tecnologia, com a política, com a filosofia, com a literatura, com as artes. Então, ele teve interlocutores muito importantes nesses diversos campos, né? Me lembro de seminários que ele convidava Varela, Jorge de Huberman, Júlia Kristeva, da psiquiatria Daniel Vidlochet, enfim, grandes biólogos, né? E que sempre essas diferentes posições, e colocar em tensão essas diferentes posições foi um elemento muito central da sua maneira de proceder
com a psicanálise? Bom, eu diria que em termos de formação ele formou muitos psicanalistas e muitos pesquisadores no campo da psicanálise, dessas relações da psicanálise com a psicopatologia, que tanto na França quanto no Brasil, que são muito atuantes e que portam essa marca de formador de PF-EDDA, que são, né, psicanalistas e também pesquisadores que buscam uma autenticidade, uma realização do próprio pensamento e dos desafios teóricos e clínicos que eles próprios se colocam. Para mim, né, atualmente, eu tomei minhas distâncias dessa formulação em termos de uma psicopatologia fundamental, né, embora eu me sinta muito próximo dessa interrogação radical da psicopatologia a partir de uma interrogação do sujeito da psicopatologia, da sua singularidade e das suas incidências clínicas. Por isso que o laboratório que eu criei nos últimos 4 anos se chama Laboratório de Psicopatologia, sujeito e singularidade. E que se interessa, então, digamos, nessa herança desse problema, dessa questão, né, bem na linha aberta por FEDDA, né, com a ideia de o que seria, então, uma psicopatologia, mas principalmente de práticas clínicas, cuja concepção orientadora seja a concepção tanto teórica quanto ética, de que o centro das práticas clínicas no campo psi é uma concepção de psicopatologia orientada por nossa concepção de sujeito tal como formulado na psicanálise. Um sujeito que tem a ver com o corpo, com o erotismo, com a pulsão, com a linguagem, com a singularidade e com a sua inscrição no interior de uma tradição humana e do laço social. Esse debate, essa tensão dessas diversas dimensões que fazem brotar algo que é totalmente hipotético, essa hipótese de um sujeito. Mas o sujeito não sendo, então, o objeto do mundo, mas uma suposição que só brota numa relação dialética, ele é sujeito lá onde ele é suposto poder funcionar como sujeito, é, digamos, o elemento ético central dessa clínica, ou dessa concepção da psicopatologia e da clínica. Em última instância, o sujeito ele existe no interior de uma relação ética em que possa supor que ele possa advir, mais ou menos na mesma relação da mãe que se dirige ao seu bebê, que se ela agisse de maneira unicamente racional, ela não falaria com o bebê, porque ela sabe que o bebê não compreende.